Bom dia, pessoal. Nessa aula nós vamos ver a formatação dos layers no sistema do AutoCAD e a aplicação dessas layers em desenhos técnicos. Além disso, nós vamos construir formatos A4, A3 e A2 para a aplicação desses desenhos e futuramente a impressão nesses formatos. Tá? Então vamos passar agora para a apresentação teórica do conteúdo e posteriormente nós vamos diretamente para o AutoCAD executar esses comandos e fazer alguns exercícios de rebatimento de vista no primeiro diedro. Então, nessa aula 3, como eu falei, a configuração de layers e a criação de formatos no sistema AutoCAD. Tá? A parte de layers ela é uma parte importante da paleta do Ribbon de ferramentas do AutoCAD. Ela tem uma estrutura única, exclusiva para a criação dos layers. E o que são esses layers? Essas layers são camadas onde a gente faz a configuração das linhas que são utilizadas no desenho. Como vocês já bem conhecem, o desenho técnico demanda diversos tipos de linhas e espessuras específicas dessas linhas, conforme as normas ABNT. Então, para isso, a gente precisa criar esses layers no AutoCAD e fazer a utilização dessas layers durante as atividades de desenho, tá? No software. Essa ribbon ela é configurada com diversos botões e cada um com as suas especificidades. Tá? O primeiro deles é o botão das propriedades de layer ou propriedades de camada. Tá? Pode ser acionado pelo teclado utilizando a letra L de Lagoa e A. Tá? E você aciona o Enter. Ele vai abrir uma janela específica que eu vou mostrar no próximo slide. Ele tem um botão que é uma lâmpada, que é um liga e desliga da camada. Então, ele deixa a camada visível ou invisível. Tem o botão de congelamento e descongelamento dessa camada, que também está atrelada à utilização ou não da camada. Tem o trancado e destrancado. Tá? Quando a camada estiver com o cadeado fechado, porque ela vai ficar visível, mas não vai ser possível editar essa camada. Tá? Esse quadradinho que vocês vão ver que vai ter cores variadas é a cor daquela layer, é a cor daquela camada. Aqui onde a gente tem o numeral 0, ela diz respeito ao nome da camada. Então o AutoCAD normalmente ele cria esse layer automático, o layer 0. Aqui a gente tem a seta de expansão para listas de camadas. E aqui a gente tem outras funções de ligar, desligar a camada, congelar, descongelar a camada, travar, destravar a camada, copiar e unir, transformar a camada em camada corrente e assim por diante. Tá? Eu vou mostrar tudo isso depois no próprio software do AutoCAD. Então, quando você clica no botão da layer de propriedades ou aciona pelo teclado utilizando as letras LA, ela vai abrir essa janela. Essa janela de propriedades ela traz basicamente algumas daquelas funções que já estavam lá, possíveis de serem vistas na janela menor. No próprio software, são essas funções que estão aqui, e quando você aciona o botão, essas funções se expandem. Então você tem o nome das camadas, você tem a lâmpada de liga e desliga, o freeze, o congelar e descongelar, o cadeado, as cores, os tipos de linha, o peso das linhas. O que são o peso das linhas? A espessura de cada linha, transparência da linha, se você quiser trabalhar, em alguns casos você trabalha com opacidade, dependendo do projeto que você está fazendo, se é um projeto de arquitetura, se é um projeto que envolva aplicação de transparência, o tipo de plotagem, aqui a impressora, se a impressora está acionada ou desacionada,
e novas camadas congeladas, tá? Estão aqui. Então a gente tem os botões principais, que são esses botões que estão na região superior. O que a gente tem nele? A gente tem o botão de criação de um novo layer, que é esse primeiro, que é o que tem esse solzinho, ou esse asterisco amarelo com vermelho. A gente tem a criação de um layer já congelado. A gente tem o botão para deletar o layer e o botão para transformar em layer corrente. Tá? O que seria transformar em layer corrente? Vocês podem ver que aqui nesse AutoCAD, o layer 0 é o layer corrente, que é normalmente o layer que o AutoCAD já abre. Né? Normalmente ele tem esse nome de layer 0. A gente pode mudar. Tá? O layer corrente é aquele layer que é utilizado sempre que nenhum layer foi selecionado para a execução do desenho. Tá? Então você começou o AutoCAD, ele já tem uma layer preparada. Obviamente, não tem configuração nenhuma, não tem, a linha é contínua, não tem peso de linha e assim por diante. Tá? Aqui estão as especificações de cada um dos itens, né? O tipo de linha, o peso, transparência e habilitação para impressão ou não daquela camada. Isso é importante porque se você tiver com a impressora em alguma das camadas bloqueadas, essa camada ela não vai aparecer na hora que você gerar um PDF a partir da impressora ou até mesmo você enviar esse arquivo para impressão direta. Tá? Então é importante que vocês vejam, né? Às vezes você tem um layer que é só de anotação, né, que é só um lembrete que você está colocando ali, você não quer que saia no projeto impresso. Então tudo isso tem que ser levado em consideração e observado. Tá? Aí a gente vai para as normas técnicas para relembrar um pouco porquê da utilização dessas linhas e desses pesos de linha no desenho técnico. Tá? Segundo a norma, ela faz lá uma inferência que essa relação, aqui está faltando a raiz de 2, tá? Não seja inferior a uma relação de raiz de 2 entre as espessuras de linha. Ela indica alguns escalonamentos de linha, né? 0,13, 0,18, 0,25, 0,35 até 2 milímetros, sendo que existe uma observação para que linhas de 0,13 e 0,18 não sejam utilizados em desenhos que vão sofrer algum tipo de redução de escala, tá? Principalmente para a parte de micrografia, que era mais utilizado anteriormente, tá? Mas ainda em alguns casos guardado os dados dessa forma. Para diferentes vistas e peças desenhadas, as linhas devem ser conservadas na espessura. Então, uma referência de escalonamento de linhas. Tá? E lembrando, lá no desenho técnico, a gente tem alguns tipos específicos. Né? A gente tem linhas contínuas largas, né, que são normalmente aplicados para contornos visíveis de desenho e arestas visíveis. Linhas estreitas contínuas, né, para inserções imaginárias, linhas de cota, linhas auxiliares, linhas de chamada, hachura, contorno de seção, linhas de centro. A gente tem contínuas estreitas à mão livre, que mostram as delimitações de vistas, né, quando você vai fazer um corte parcial numa peça e assim por diante, linhas zigue-zague também, principalmente para desenhos confeccionados com máquinas, né? Então aqui o AutoCAD pode ser uma dessas opções. A gente tem o tracejado largo e a tracejado estreita. Todas as duas podem ser utilizadas para contornos não visíveis ou arestas não visíveis. Tá? Então, é meio que a critério do desenhista. Pode ser larga ou pode ser estreita. Linha traço ponto para linhas de centro, simetria, trajetória. A linha traço ponto com as pontas, né, mais espessas e os desvios mais espessos, usados especificamente para demonstrar planos de corte. Tracejado largo
né, traço ponto e largo, mais espesso, indicação de linhas de superfície, tá? E eu traço 2 pontos para contornos de peças adjacentes, peças, né, de limite móvel, centros de gravidade e assim por diante. Aqui tem um desenho que mostra a aplicação dessas linhas, fazendo a referência a cada uma delas. Então, onde que a linha A1 está sendo aplicada no contorno do desenho. Então, é a linha que tem um peso visual maior. Isso é importante porque você consegue entender o objeto com mais clareza quando você dá esses pesos visuais para o próprio desenho, tá? Isso facilita muito. Aqui mostra uma prioridade das linhas, né? Como que as linhas devem ser priorizadas, o que que aparece primeiro do que a outra. Então, a primeira coisa são as linhas de contorno e aresta visível, depois as linhas de contorno e aresta não visíveis, superfícies de corte e seção, linhas de centro de gravidade, cotas e linhas auxiliares de cota. Então essa é a hierarquia das linhas em um desenho técnico, segundo a norma. Eu fiz um teste no AutoCAD para ajudar a vocês compreenderem. Vocês podem ver que nesse layer do AutoCAD nós temos cada um deles com uma cor específica. Por quê? Porque cada um tem uma espessura específica determinada que está aqui do lado, 0,13, 0,18, 0,20, 0,35 até 2 milímetros. São aquelas que estavam referenciadas na norma. Tá? O que eu fiz? Eu criei um formato A4, coloquei as linhas com tipos e espessuras diferentes, gerei um PDF, e aí vocês podem ver aqui com mais clareza essa diferenciação das espessuras de linha. Depois eu imprimi e escaneei para de fato ver como que ficariam as diferenças de visualização. Tá? Uma coisa que eu achei que a 0,13 e a 0,18 são muito próximas, então eu preferi criar o escalonamento do desenho técnico selecionando apenas uma delas e aí passando para as espessuras maiores. Então, eu fiz essa configuração de layer, tá? Que a gente vai fazer lá no AutoCAD para vocês verem como funciona. Então, aqui tem o nome do layer, tá? Contorno visível, contorno oculto, plano de corte, cotas e achura, margem da folha, desvio e pontas de plano de corte, texto e legenda. Eu atribuí cores que são aleatórias, assim como os nomes. Vocês podem dar o nome que vocês acharem mais fácil, tá? Então, por exemplo, eu vou botar o nome do tipo da linha, e aí eu vou aplicar conforme eu já estou acostumado. Então, em vez de botar aqui contorno visível, eu vou botar uma linha contínua e espessa. Em vez de contorno oculto, eu vou botar um tracejado. Em vez de plano de corte, eu vou escrever aqui traço ponto. E assim por diante. Tá? A cor também é aleatória. Vocês podem escolher as cores que vocês acharem melhor para vocês trabalharem. Tá? Os tipos de linha, aí são correspondentes à função delas, né? Contorno visível é uma linha contínua, contorno oculto é uma linha tracejada, plano de corte é uma linha traço ponto e assim por diante. E as espessuras também respeitam aquele conceito, o conceito de que a borda da folha tem uma espessura de meio, o desenho tem uma espessura, né, de 0,35. As arestas de contorno oculto poderiam ser 0,35 também, mas eu pessoalmente acho que ela mais fina funciona um pouco melhor. Planos de corte também, né, com peso menor visual. Linhas de centro também. Achura, mais finas também, deixam o desenho mais, digamos assim, mais bonito e mais visível.
o contorno da folha 0,5, o desvio das pontas, né? Então, aquela parte que precisa ser engrossada nos desenhos dos planos de corte, então já botei 0,35. E os textos também, pode ser com a linha bem fina, 0,18. Isso aqui pode variar, tá, gente? Vocês podem escolher. Na hora que a gente imprimir, vocês vão ver como que isso vai influenciar na compreensão dos desenhos de vocês. Tá? Então vamos lá. Antes da gente partir para as folhas, eu vou abrir o meu AutoCAD para vocês, para ensinar vocês a configurarem esses layers, tá? Então só pegar aqui rapidamente o AutoCAD. Vou tirar minha câmera aqui para ficar a tela limpa para vocês. O AutoCAD demora um pouquinho para ligar. É assim mesmo. Então vamos lá. Vou abrir um desenho novo, tá? Mas vocês podem fazer nas folhas anteriores que vocês já viam fazendo nos desenhos, tá? Não tem problema algum. Fica a critério de vocês. Então vou abrir um desenho novo. Se vocês quiserem utilizar um desenho novo, talvez fique até mais fácil para vocês, tá? Por quê? Porque vocês podem salvar esse desenho novo como sendo um desenho básico, e aí toda vez que vocês forem iniciar um novo projeto, vocês já peguem esse desenho, porque aí vocês já vão ter as folhas desenhadas e vão ter os layers configurados, tá? Então é uma possibilidade interessante. Então vamos lá. A parte das layers está aqui, né? A região é essa daqui. Os botões que foram apresentados lá na teoria estão todos inseridos aqui. Então a gente vai clicar aqui em Layer Properties ou pelo teclado LA. Se vocês digitarem LA, vocês vão ver que a primeira opção que aparece aqui é a opção de Layers. Então, vai abrir essa janela. Vou expandir ela aqui para vocês para ficar mais visível. Tá? O layer corrente é o layer 0, que é o layer que o AutoCAD abre automaticamente. Então a gente vai começar, eu vou dividir minha tela aqui. Tá? Nós vamos começar a configurar os layers. Deixa eu só fazer uma coisa aqui mais fácil de vocês verem o que a gente está fazendo. Puxar aqui para cima. Reduzir a tela do AutoCAD. Aí fica fácil. Para vocês verem aqui embaixo. Então vamos lá. A gente vai criar o layer de contorno visível. Tá? Então a gente vem aqui no botão Novo Layer, que também pode ser acionado pelo Alt N. Clica nele, ele já vai ser adicionado um layer igual ao layer superior, o layer 0 de referência. Vou colocar aqui contorno visível como nome de referência. Aqui eu vou deixar tudo acionado, tá? O botão On, o botão Freeze e o Lock, tá? Vou deixar isso acionado. A cor eu vou mudar, então eu clico aqui no quadradinho, ele vai abrir as opções de cores. Vocês podem usar essas cores indexadas aqui, ou podem selecionar qualquer tipo de cor aqui da paleta, tá? Para ficar mais fácil eu vou aqui por baixo, então azul, ok. Linha, já tá a linha contínua,
Line weight, que é o peso da linha ou espessura da linha. Eu vou clicar em cima, ele vai abrir aqui. Vou buscar o valor 0,35. Tá aqui, 0,35. Dou OK. Já está lá configurado, 0,35. A transparência é 0, não quero transparência. A impressora está acionada. Quando ela não está acionada, vocês podem ver que ela fica com uma marca de proibido em cima. Então, deixar ela sempre sem essa marca. E aqui, sempre com um solzinho, tá? Para não ficar congelado. Mesma coisa que no freeze. Se aparecer o floquinho de neve, você não vai conseguir trabalhar. Então, deixa o solzinho, deixa acesa a lâmpada, deixa o cadeado destravado e assim por diante. Acabou a configuração desse layer, vamos para o próximo. Mais uma vez aqui no botão, novo layer, nome do layer, então contorno oculto, pode chamar de aresta oculta, se quiser chamar de linha tracejada, assim por diante. Você pode ver que ele copiou o layer anterior, então ele já veio com a cor azul. Eu vou mudar, clicando em cima, vou botar a cor verde, ok. A linha não é contínua, então eu vou clicar aqui em cima da linha, ela vai abrir essa janela. O que eu vou fazer? Vou clicar em Load, que é para carregar outros tipos de linha. Então vou em Load e vai aparecer essa lista de linhas que podem ser adicionadas. Vou procurar o modelo Hayden 2, então vou lá, para baixo, Hayden 2. Selecionar esse formato, vou dar OK. Ele veio para cá, né? Ele foi carregado aqui. Eu seleciono ele e dou OK. Ele muda aqui, ó, Hayden 2. Espessura de linha 0,18. Então eu vou aqui, seleciono o valor 0,18. Até aparece aqui, ó, original 0,35. Novo 0,18. OK. Muda para 0,18. E aí eu vou criando os layers posteriores. Plano de corte, então vou criar aqui já do plano de corte. Não é assunto desse conteúdo agora, mas futuramente a gente vai usar. A cor eu vou botar o plano de corte amarelo. Seleciona a cor amarela. O tipo de linha eu vou carregar, que é uma linha traço ponto. Chama dash dot. Então vou descendo aqui, ó, dash dot 2. Essa aqui. Dá OK. Seleciona ela aqui. Linha traço ponto. Dá OK. Espessura 0,18, está correto. Linha de simetria. Então vou criar mais um aqui. Então vou botar aqui a linha de centro. Centro. É a mesma da de simetria. A cor, passar por laranja, vou selecionar o laranja. O tipo de linha é linha de centro, então vou carregar, load, vou procurar a linha center 2, dou OK, seleciono aqui, center 2, dou OK. Tá lá, espessura 0,18. Cotas e Ashura. Então vamos lá. Cotas e Ashuras. Botar na layer vermelha. Tipo de linha é contínua. Então eu volto aqui, seleciono a linha contínua. Ok. Espessura 0,18. Agora, as margens da folha, né, a gente vai desenhar os formatos, então vamos adicionar aqui Espera aí que eu adicionei errado. Então vou deletar esse layer aqui, dar um delete, pegar aqui o último, que ele copia para baixo, fica na ordem direitinho. Margem da folha. A cor eu vou botar um cinza. Vou pegar aqui um cinza mais claro, porque o fundo do AutoCAD é escuro.
A linha é contínua, então vou mudar aqui para o modelo contínuo, vou dar OK. E a espessura de linha 0,50. Então vou mudar aqui a espessura de linha para 0,50. Dá OK. Faltam ainda as pontas das linhas de corte, que são mais espessas. Então vou pegar aqui mais um layer e vou botar aqui desvios e pontas dos planos de corte. Vai ficar um pouco longo. Vou escolher a cor magenta, que seria o rosa, para ficar destacado, para conseguir ver com clareza. Ela é uma linha contínua e a espessura que eu atribuí aqui para ela é 0,35, para ela ficar mais grossa do que o 0,18, né, para ficar bem visível esses desvios no desenho. E textos, legendas, né? Então, vou criar um layer aqui para textos. A cor eu vou botar o azul claro, que é esse azulzinho aqui. Ele é contínuo e a linha é fina, então eu vou botar a linha mais lá para 0,18 e dou OK. Então essa primeira parte, que era a criação dos layers, estão todos aqui, tá? A gente criou o contorno oculto, contorno visível, as cotas e achuras, linhas de centro, planos de corte, tudo isso, tá? Até os textos, igual está na tabela na apresentação. Venho aqui, fecho essa janela, vai continuar tudo salvo, não tem nenhum botão de salvar, não tem nada, tá? Fecha. E agora, aqui no meu AutoCAD, eu já consigo ver esses planos que foram todos criados. Eu já tenho o plano do contorno oculto, do contorno visível, da cota, do desvio, da linha de centro, da margem da folha e assim por diante, tá? Agora vamos voltar para a apresentação para a gente ver a parte das folhas, tá? Da apresentação utilizando as folhas. Como construir um formato no AutoCAD, tá? Existem duas maneiras, eu vou ensinar uma delas, que eu imagino ser a maneira mais simples de vocês aplicarem essas folhas e imprimirem posteriormente, tá? Vocês sabem que no desenho técnico a gente trabalha com formatos, né? Formato A0, A1, A2, A3 e A4. Isso diz respeito ao tamanho e às limitações dessas folhas. Vocês sabem também que no desenho técnico essas folhas recebem uma margem e posteriormente recebem, além da margem, uma legenda, onde vão todas as informações necessárias para a identificação desse projeto, para a identificação do projetista, dimensionamento, né, unidade de medida e assim por diante. Tá? Então, para a margem da folha, existem também uma norma, né? São essas duas normas que tratam os principais aspectos referentes aos formatos. Tá? Então, as margens à esquerda de todos os formatos são de 25 milímetros e as margens superiores e inferiores e à direita variam, né, no formato A0 e A1, que são os formatos maiores, em 10 milímetros, e nos formatos menores de 7 milímetros. Né? Então a gente vai trabalhar, a priori a gente vai desenhar os formatos menores, tá? Mas se vocês precisarem, as informações estão aqui nessa apresentação. A largura dessa linha, né, a espessura dessa linha de margem, ela varia. Nos formatos A4 e A3 é de 0,5 e no formato A2, 0,7. No formato A1, 1 milímetro e no formato A0, de 1,4. Tá? Esses formatos vocês já devem ter também estudados e trabalhados, eles são dobrados para ficarem no formato A4, para que posteriormente possam ser encadernados e arquivados. Tá? Então aqui está os planos de dobradura e a gente pode inserir marcas nas folhas que ajudam, né, o projetista a dobrar essas folhas posteriormente. Tá? Um dos aspectos importantes da dobradura de folha é que a legenda fica sempre aparente ao final da dobradura, né? Facilitando assim, num documento arquivado,
que as pessoas vejam qual que é o desenho, qual que é o projetista, qual que é a folha do desenho que elas estão passando. Tá? Então aqui tem os formatos A3, A1, A2 e assim por diante. Tá? Eu acho que o A2 aqui eu dupliquei errado. Depois eu corrijo para vocês a dimensão do A2. Mas eles são sempre múltiplos, tá, gente? Eles vão sempre multiplicando o desdobramento a partir do A4. Então, um A3 são 2 A4, um A2 são 2 A3, um A1 são 2 A2 e assim por diante. Tá? Algumas observações é que dentro dessas margens da folha o desenho tem um espaço a ser ocupado específico. Os textos também têm regiões e áreas a serem ocupadas. A legenda fica sempre no canto inferior direito, tá, da folha, dentro da margem. E o tamanho dessa legenda para os formatos A4, A3 e A2 é de 178 milímetros e a largura para os formatos A1 e A0 é de 0,75. A altura dessa legenda ela não é determinada por norma, ficando a cargo do projetista desenhar essa legenda da melhor maneira possível. Então, a gente tem algumas designações que devem ser contidas nessa legenda. O nome da firma, né, da empresa, o nome do projetista, do técnico responsável pelo projeto, ou assim por diante. O local, a data e um espaço para assinatura. Né? A gente está falando aqui de normas aplicadas em empresas e também escolas e universidades. Então, tem coisas que a gente vai fazer uso e tem coisas que as empresas fazem uso com maior frequência. Nome e localização do projeto, né? Se é um terreno, se é uma construção arquitetônica que tem um local específico, né? Num lote, numa cidade, num CEP, numa rua, tá? Tudo isso entra nessas informações. O conteúdo do desenho, né, como é que é, do que se trata esse desenho, o que tem, né, dentro desse formato desses desenhos, a escala, né, qual que é a escala que você está apresentando esse desenho na folha, o número de desenhos, se for um desenho com vários conjuntos e subconjuntos, então ele vai fazer parte de várias folhas de desenho, designação da revisão, então assim, obviamente isso é um projeto que sofre revisões e que vai sendo aprimorado ao longo do seu desenvolvimento, indicação dos métodos de projeção, né? Se é primeiro diedro, se é terceiro diedro, unidades utilizadas no desenho, você está cotando em milímetro, em metro, em quilômetro, qual que é a escala, né? Junto com a escala, qual que é a unidade de medida desse desenho que está ali apresentado, tá? Aqui está para relembrar vocês duas coisas, o desenho dos diedros, o símbolo de primeiro diedro e de terceiro diedro. Uma fonte de referência que é muito similar à escrita técnica, tá? Isaac Peur. Quando a gente for fazer a legenda, vamos adicionar essa fonte, porque ela tem uma escrita bem parecida com a escrita técnica, tá? E depois que a gente fizer as folhas, a gente vai criar os blocos, tá? Um bloco para cada tipo de folha, para que fique gravado no AutoCAD, né, no arquivo do AutoCAD, e vocês possam inserir esses formatos sempre que precisarem nas atividades futuras. Tudo bem? Aqui depois a gente volta. Vamos primeiro aos formatos, tá? Eu vou voltar um pouquinho a apresentação para pegar as medidas. Tudo bem? Então vamos lá para o AutoCAD novamente. Vamos desenhar primeiro o formato A4 na vertical. Então ele tem uma largura de 210 por uma altura de 297. Então voltemos ao AutoCAD, vou deixar a tela limpa aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, vou desenhar os formatos, tá?
o tamanho da folha no layer 0, tá? Vou usar ele como referência. Então vou pegar aqui a linha, tá? O comando de linha, e vou desenhar. Vou ligar o modo ortogonal para ficar retinho. Então é 210 de largura por 297. Vou desenhar aqui o restante, 210, fechar o retângulo. E esse aqui é a minha folha A4. Tá? Agora eu vou fazer as margens da folha. Qual que é a maneira mais fácil? Vou usar o comando de offset. Tá? O comando de offset, ele cria, né, ele copia uma linha com uma distância pré-determinada, igual foi mostrado na aula anterior. Então, vou selecionar ele. Ele vai me pedir aqui qual que é a distância, então eu vou fazer primeiro a margem esquerda, que lá na nossa norma é 25 milímetros, então 25, Enter. O mouse vira um quadradinho, você clica sobre a linha, arrasta para dentro da folha e clica. Pronto. Essa linha foi copiada a 25 milímetros de distância. Dou ESC para sair do comando. Seleciono novamente e agora eu vou copiar o restante das linhas, que são de 7 milímetros. Então, seleciono 7, dou Enter e vou agora copiando a linha superior para dentro, a linha lateral direita para dentro e a linha inferior também para dentro. Ok, fiquei com o meu formato com as margens internas. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar tudo e vou selecionar a ferramenta Trim para cortar e aparar essas linhas que estão sobrando. Então vou cortar aqui, cortar, dar um zoom aqui, fica mais fácil. E pronto. Cortei as linhas. Para ajudar no encadernamento, eu vou criar só uma pequena linha no centro dessa linha lateral aqui. Vou encontrar aqui o centro dela. Pronto, encontrei. E vou criar uma pequena linha de referência aqui. 10 milímetros de comprimento. Só se a pessoa quiser fazer a furação da folha para encadernar numa pasta de arquivo, ela tem essa referência, tá? Para fazer a furação. Então isso aqui é um formato A4. O que eu vou fazer? Vou selecionar as linhas internas. Vamos fazer uma seleção aqui das linhas internas. E já vou modificar o layer, porque lembra que a linha de margem, que é essa parte interna da folha, ela tem uma espessura de 0,5. Então eu vou vir aqui e vou selecionar margem da folha. Vou clicar aqui e pronto. Vocês podem ver que agora na hora que eu clico em cima da linha, lá em cima já fica selecionado, ó, margem da folha. E se a gente observar de pertinho, a cor dela já ficou cinza, tá? Ficou diferente aqui do layer 0, que é uma linha branca. Tá? Por que eu não ponho... Eu posso pôr a folha externa também, da mesma configuração, tá? Mas aqui é só para exemplificar, para ficar mais claro para vocês. Tá? Agora nós temos que criar a legenda. Tá? A largura no A4, ela ocupa toda a parte interna da folha. Tá? Então eu vou criar divisões aqui. Vou desenhar manualmente essa legenda. Tá? Então eu tenho que ter espaço para o nome do projeto, para a referência do desenho, eu preciso ter um espaço para botar o nome da disciplina, do curso, da instituição, eu vou precisar de uma parte para botar a escala, o diedro, o número da página, o tamanho da folha, se é uma folha A4, qual que é o formato, e assim por diante. Tá? Essa designação de espaço aqui
ela é livre, tá, gente? Vocês podem criar da maneira que vocês acharem melhor, desde que tenham essas informações. Então, eu vou copiar a priori essa linha para depois configurar isso dentro, né? Como não tem limite de altura, a gente só tem que tomar cuidado para que essa legenda não ocupe aqui metade da folha, né? E aí a área de desenho fique muito restrita para a aplicação. Então eu vou criar aqui linhas de. Eu vou experimentar aqui uns 10 milímetros. Vou experimentar 7, eu acho que vou continuar com 7 milímetros. Vou copiar linhas aqui para cima, que eu acho que vai caber bem o texto. Vou copiar aqui 5 linhas para cima. Vou mudar a configuração dessas linhas para o formato texto, que é a linha mais fina, tá? Nossa legenda não precisa ser muito espessa, não precisa ter um peso visual tão alto. Agora eu vou criar umas linhas verticais para fazer a divisão, né? Então, eu gosto de deixar sempre a primeira linha para fazer a descrição do desenho, né, o que seria o título. Então, para você aplicar uma caixa de texto, você vem aqui ó, na aba Annotation, você tem aqui o texto. Eu gosto do texto multilinha. Eu gosto de criar a caixa também fora do espaço, depois eu arrasto para dentro. Então, por exemplo, eu vou botar aqui ó, título, 2 pontos. Para você mudar o tamanho da fonte, você seleciona o texto aqui e aqui você põe o valor. Então aqui está 2,5, vou botar 2.0. Então, ali reduz o texto um pouco. Tá? Você pode botar menor, fica a seu critério. Tá? Aqui você pode fazer a justificativa do texto dentro da caixa, então à esquerda, no centro, à direita, no meio da caixa, na parte inferior da caixa. Tá? E aqui a fonte desse texto. Nós vamos procurar a fonte que eu falei lá na apresentação, que é Isoc Peur, essa aqui, ó. Vocês podem ver que a cara dela já tem uma cara de... Tá? Para fazer a movimentação, vocês podem pegar a própria caixa e arrastar. Deixa eu só desligar aqui o modo Word. Clicando nesse quadradinho azul. Ou vocês podem usar o Move. Pega o Move, seleciona a caixa e arrasta. Então aqui vai ficar o título. Posso copiar essa caixa também, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou botar o nome do aluno. Tá? Aqui embaixo já vou botar o nome da disciplina, da instituição, do curso. Vou botar aqui desenho 3, engenharia mecânica, Cefet/MG. Pronto, já deixo aqui. Se quiser botar o nome do professor também, vocês podem botar, não tem problema, tá? Fica à vontade. Vou copiar aqui mais um. Será lá, professor.
Arthur, Caron, Putin. Aqui você já está colocando os dados que estão sendo solicitados pela norma, né, que é o título do projeto, o nome. Tá? Aí eu posso desenhar uma linha vertical aqui. Já posso selecionar o layer que eu quero. Aqui para o título eu vou deixar uma área maior, mas para o meu nome aqui, para essas informações eu vou deixar uma área menor. Vou deixar uma área aqui. Vou deixar uma região para botar o diedro, tá? Que é necessário. Então vou desenhar mais uma linha aqui de referência. Você pode encurtar a linha ou cortar com trim. Tá? Vou selecionar aqui. Vou botar aqui para desenhar o diedro nessa região. Né? Lembrando que o desenho do diedro está disponível aqui. Ele não tem dimensões, tá? Vocês podem seguir uma proporção, por exemplo, o diâmetro de 6 e o diâmetro externo de 12, para ficar bem simétrico. Por exemplo, aqui pegar um círculo. Doze. 6. Para fazer o cone aqui, eu vou marcar o centro, desenhar uma linha vertical. Vou marcar uma distância aqui para fazer o restante do cone. Vou botar aqui 12 de altura. Conectar aqui para criar o cone do diedro. Passar isso tudo aqui para linha de desenho, aqui no plano. Então, contorno visível, vai ficar azul, que é o que está selecionado. Vou mover eles para centralizar aqui nesse espaço. E agora eu vou desenhar as linhas de centro. Então, vem aqui, linhas de centro. Seleciono lá a linha, passar uma linha atravessando o desenho. E aqui no círculo eu vou passar uma outra linha, passando o centro. Vocês podem ver que a escala da linha está muito grande, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a linha, vou clicar com o botão direito e vou em Propriedades. Aqui, ela tem Line Scale, que é a escala da linha. Então a escala está 1. Eu vou reduzir pela metade, eu vou fazer uma escala de 0,5, que seria a metade do tamanho. Você pode ver que agora a gente já tem mais tracejado. Tá? A gente pode reduzir ainda mais. Vem botão direito, propriedades, line scale, por exemplo, aqui eu vou botar 0,25, ponto 25. Você vê que a linha já ficou bem mais tracejada. Tá? Vou reduzir essa outra também para ponto 25. Você vê que a propriedade da linha já ficou melhor. Então, nosso desenho do diedro, primeiro diedro, está feito aqui.
tá? Pode aproximar mais eles, né? O tamanho dessa caixa aqui onde eles estão desenhados pode variar conforme a necessidade de vocês. Então, vou botar aqui, por exemplo, escala do desenho, escala. Vou colocar aqui embaixo a data do desenho. Posso reduzir essa caixa, tá? Clicando nas setas aqui eu consigo reduzir o tamanho da caixa para não ficar tão comprida. Vendo aqui, ó, essa caixa tá vindo até aqui. Então eu reduzo, clico e arrasto. Vai ficar uma caixa menorzinha. Copio aqui. O que mais que a gente precisa? A data, a escala. Precisamos da unidade de medida. Uma unidade de medida. Vamos botar milímetro. Tá? A gente precisa saber qual que é a página da folha. Essa aqui é a página 1 de 10. A página 1 de 3. A página 1. Vocês vão colocar, nesse caso, página 1 de 1. E conforme vocês for alterando, vocês mexem nessa propriedade. E aqui o tipo da folha, tá? Tamanho da folha, do formato. Nesse caso é um formato A4. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar esteticamente melhor. Vou centralizar aqui o espaço. Se der 2 cliques, vocês acionam, tá? Vou aqui no justificativo, vou botar Mid Center, para ficar bem no meio. Agora eu vou posicionar a caixa de texto aqui um pouquinho mais para baixo. Então aqui nós temos um formato, né? Já com uma legenda predeterminada, com título, com nome, com desenho, né, com o nome da disciplina, com a identificação da fonte, nome do professor, com a data que esse desenho foi realizado, com a página dessa folha, um conjunto de desenhos, com a escala do desenho, com a unidade de medida e com um formato, a identificação do formato, tá? Isso aqui pode mudar de lugar, tá, gente? Fica a critério de vocês fazerem a distribuição, né, desses itens. O importante é que tem os itens que foram mencionados aqui, né? O nome da empresa, né, que é o nome da instituição, da escola, o conteúdo do desenho, que seria uma descrição, a escala, o número desse desenho dentro de um conjunto. Se vai ter revisão ou não vai, no nosso caso não tem revisão de projeto, a identificação do método de projeção, que seria o primeiro ou terceiro diedro, e a unidade utilizada. Então, fizemos tudo isso, né, com o texto está na escala 0. Então, eu vou selecionar todos os textos para colocar no layer de texto. Tá? Selecionei tudo. Clico aqui na janelinha, vou em textos e clico em cima do nome aqui, ó, textos. Pronto, você pode ver que tudo estava branco, ficou azul. Então esse é um formato A4. Agora nós vamos desenhar um formato A3. Qual que é o formato A3?
é um formato. Vou pegar uma linha, vou botar no layer 0, só para desenhar a parte externa da folha. Eles seriam dois formatos A4. Então, ele tem 420 de largura por 297 de altura. Então, ele é 210, né, duas vezes, e a altura é a mesma. Então, é como se coubesse dois formatos A4 dentro desse formato A3. O que a gente vai fazer? Fazer a margem interna. Mesma coisa. Pega o offset 25, puxa a margem da esquerda para dentro, depois sai do comando e faz o offset de 7 no restante. Então faz o mesmo offset. Beleza, fez isso, seleciona tudo e faz um trim. Corta tudo. Corta e corta. Ok, temos o formato A3. O formato A3 ele tem uma dobradura específica, né? Talvez seja a dobradura que vocês mais utilizem. Ela tem uma marca no final da legenda, né, que seria próximo a 185 milímetros, e uma dobra a 130 saindo da margem à esquerda. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar uma linha aqui com 130 para dentro. Então eu vou aqui no offset 130, vou pegar aqui e vou copiar para dentro. Para quê? Para eu criar as pequenas marcas de dobra, para facilitar o projetista a dobrar. Vou só fazer o trim aqui dessa parte interna e vou deixar aqui pequenas marcas para fora que vai ajudar o projetista, tá? Junto com o final da legenda. Como a gente já tem a legenda desenhada, eu vou simplesmente selecionar essa legenda, dar um Ctrl C e um Ctrl V e vou colar ela aqui. Vou apagar a linha inferior. Essa linha inferior vai até ajudar a gente a posicionar. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo. Por que eu não posicionei lá direto? Porque eu dou Ctrl C, Ctrl V, normalmente ele pega o canto superior esquerdo de referência. E para eu botar a posição certinha em cima do final aqui da minha margem, é melhor que eu selecione tudo, pegue o mover e selecione esse canto inferior aqui, ó, direito. E aí a hora que eu posicionar aqui no final, ele já vai certinho na posição. Agora eu vou apagar essa linha inferior que veio lá do outro formato e vou fechar com uma linha aqui à lateral esquerda. Já vou selecionar a linha de texto e vou fechar aqui com essa linha vertical. A gente pode adicionar a linha de dobradura aqui no final da legenda, tá? Ou fazer a mesma coisa, 185 para dentro. Então a gente pega aqui o offset, 185, desculpa. Clica aqui. Copia para dentro. Vocês podem ver que fica certinho na legenda. E aí corta essa parte interna da folha. Pega o trim, corta aqui. A gente fica com a marca de dobra para fora. Tá? A parte superior aqui não ficou.
Mas eu posso desenhar fazendo referência aqui. Vou botar aqui a espessura, deixa como layer 0. Lembrando que as margens internas aqui do desenho tem a espessura de margem, que é 0,5. Então tem que botar aqui a margem da folha, vai ficar cinza. Se vocês acharem que o cinza não está bom para a visualização de vocês, fiquem à vontade de escolher qualquer outra cor, tá? Eu vou desenhar uma linha de referência aqui, vou fazer 12 milímetros, e vou botar também na mesma cor da margem, que é a linha de referência para a furação da folha. Então já fiz isso. Já temos o formato A3, que é esse maior, formato A4. Vou só mudar o nome do formato aqui. Então, formato A3. Então vamos lá, gente. Agora vamos desenhar o formato A2 aqui. Então, aqui estão as dimensões do formato A2. O formato A2 nada mais é do que dois formatos A3. Tá? Então, a gente tem a largura de 594 por 420. Então, vamos lá. Vou pegar aqui no layer 0, né, que a gente está usando para desenhar a parte externa da folha. Vou alinhar a parte inferior aqui da folha. Então, 594 por 420 de altura. Fiz a parte externa da folha. Agora vamos copiar esses layers utilizando offset 25. Copia a linha da esquerda, da ESC, offset 7. Copia a linha superior, da direita e inferior. Tá? Vou já cortar, seleciona tudo, trim, apara aqui o que está sobrando. Beleza, tá tudo aparado. Só que o desenho técnico, ele pede que a margem da folha A2 seja mais espessa, né? A margem com 0,7. Aí a gente vai precisar criar um layer específico para essa margem. Então a gente vai lá no Layer Properties, seleciona a margem da folha que a gente já estava utilizando, clica para fazer um novo layer que ele já vai copiar. Então a gente vai fazer aqui margem da folha A2. Por quê? Porque a espessura de linha aqui tem que ser 0,7. 0,70. Ok. E eu vou mudar o cinza só para criar uma diferenciação. Vou botar o cinza mais escuro. Tá bem? Fecho aqui. Seleciono as linhas da parte interna da margem. E já aplico o layer da folha 2. Então já tem essas informações. Agora eu posso ajudar o projetista colocando as linhas de dobra. Tá vendo? Ó? A primeira linha aqui no final da legenda e depois mais linhas a 92, 96 a partir dessa. Então o que eu posso fazer? Posso dar um offset 185, enter, pego a parte externa da folha e copio para dentro. Depois dou outro offset com 96 e copio essa linha mais 2, 3 vezes. Pronto. Agora eu venho e aparo a parte interna, vou no trim, corto a parte interna e as minhas referências de dobra ficam lá fora da folha. Mesma coisa aqui na vertical. Vocês podem ver
que a folha tem uma dobra aqui no canto superior esquerdo, tá? A 105 e a 123. Então eu posso criar essas marcas, tá? Então faço uma linha de referência que é um offset de 105 a partir da esquerda e faço uma linha de 123 a partir do plano superior. Então, offset 123 do plano superior. E agora eu aparo essas linhas só para deixar as marcas externas. Tá? Estão aqui as marcas externas de dobra. Se eu quiser reduzir essa linha, eu posso clicar aqui na ponta dela, arrastar ela para o lado e digitar o comprimento que eu quero. Então eu vou botar um comprimento de 7 milímetros. Então ele recua 7, tá vendo? Então eu posso recuar manualmente ou eu posso digitar o valor, tá? Desse recuo. Então fica aqui a marca de dobra. E ainda posso criar essa marca de referência no centro da folha. Né? Posso até puxar, como as folhas estão alinhadas, eu posso puxar a referência lá da outra folha, que seriam a referência para fazer a dobra, né? e a furação. Então estão todas aqui, tá? Referências externas, referências de dobra. Legenda, mesma coisa que a gente fez anteriormente, tá? Seleciona aqui, Ctrl C, Ctrl V, posiciona em qualquer lugar. Nesse caso aqui falta uma linha de referência para a gente posicionar corretamente lá no final. Então eu vou desenhar uma linha de referência, tá? Que acabe junto aqui, ó. Lembrando que para isso tudo acontecer é preciso que os botões aqui do módulo Snap estejam ligados, esses dois botões e todos os itens aqui estejam selecionados para criar essas relações. Tá? Ou se quiser completar também aqui, você pode completar toda a legenda, não tem problema. Seleciona tudo, Move, pega o canto inferior e clica lá no cantinho. Está posicionado. O formato aqui é de uma folha A2. Feito isso, a gente vai passar para o próximo passo, que é salvar o arquivo, tá? Um arquivo com o nome específico aqui para vocês. Vocês podem ir no Save As. O meu está salvo aqui como arquivo inicial, então você vai e salva ele lá, eu salvei na área de trabalho. Então salva esse arquivo. E agora a gente vai criar blocos com essas folhas. Para quê? De que maneira vocês possam usar essas folhas nos próximos desenhos a partir desse arquivo. Tá? Então como que a gente vai fazer isso? Nós vamos vir aqui nas abas do AutoCAD, né? A gente tem a aba Home, a aba Insert, Annotate, dentro da ribbon do AutoCAD. Nós vamos clicar em Create Block. E a partir de você clicar ali, ele abre especificamente essa janela, onde você consegue inserir o nome do bloco, definir um ponto de referência, selecionar o objeto e posteriormente dar OK. Então, o passo é, coloca o nome do bloco, seleciona o objeto que vai fazer parte desse bloco, define um ponto de referência e dá OK. Tá? Então, vamos fazer isso aqui no AutoCAD. Vou vir aqui na aba Insert, está aqui em cima. O botão está logo aqui, Create Block. Então, clico nele e abre a janela.
Vou aqui clicar o formato A4. Então, é o primeiro que eu vou criar. Clico aqui, ó, Select Object. Vou selecionar todo o formato, todas as linhas e vou dar Enter. Aí vou definir um ponto, eu vou fazer aqui, ó, Pick Point. Vou definir, você pode definir o centro da folha, tá? Como sendo objeto. Você pode botar o canto inferior da folha, tá? Fica a seu critério. Eu vou selecionar o canto inferior direito. Ele vai determinar ali. Feito tudo isso, eu dou OK. Pronto, esse bloco aqui foi criado. Como é que eu sei que ele foi criado? Se eu for aqui em Insert, tá lá, ó, formato A4. Se eu clicar aqui, pode ver onde que o meu mouse está. Ele está bem no canto inferior direito, tá? E aí eu posso ir adicionando formatos A4, tá? Quanto eu quiser. Então eu vou fazer isso para os outros formatos. Create Block, formato A3, A3. Vou dar aqui selecionar objeto. Seleciono tudo, dou Enter. Defino um Pick Point. Clico aqui, ó, Pick Point. No meu caso aqui eu estou definindo o canto inferior direito. E depois eu dou OK. E agora eu vou fazer isso. Create Block. Formato A2. Selecionar objeto aqui, nesse símbolo. Seleciono objeto, dou Enter. Faço o Pick Point, que é o ponto que você vai usar para fixar esse objeto, e dou OK. Pronto. Se eu vir aqui em Search, eu tenho os 3 blocos que eu acabei de criar. Bloco A4, bloco A3 e bloco A2. Tá? Então é importante que vocês gastem um tempo para desenhar esses formatos da maneira correta, porque feito uma vez, vocês vão ter sempre os blocos para inserir nos desenhos posteriormente. Tá ok? Então temos aqui os formatos desenhados. Se eu quiser, eu posso apagar esses formatos, porque aqui, ó, tem um atalho da parte de block, tá? Então, o que foi acionado aqui nessa aba está disponível de uma maneira compacta nessa região, tá? Eu só fui lá na aba porque lá as definições dessa parte estão mais bem apresentadas, tá? Eu poderia fazer por aqui, mas é mais fácil, às vezes, selecionar as abas aqui de cima. Então, agora, eu vou mostrar para vocês a utilização das linhas no desenho técnico. Vamos fazer o desenho das 3 vistas desse objeto. Como o objeto está nessa posição, eu vou fazer a opção de trabalhar a vista frontal partindo desse ponto. Tá? Então, eu vou pegar todos essas arestas aqui. Vou passar lá para o AutoCAD. Aqui tem um raio, mais, né, a projeção desse plano, desse detalhe aqui. Vou fazer essa vista como sendo a vista frontal. Depois trabalho com essa vista como sendo a vista lateral esquerda do objeto. E por fim eu faço a vista superior do item. Tá? A gente vai ter aqui essa
esse detalhe na frente. Aqui vai ter um tracejado. Deixa eu ver se eu consigo criar o tracejado aqui. Então vocês vão ver a aplicação das diversas linhas do AutoCAD sendo feitas, tá? Então vou transpor isso para o AutoCAD e os exercícios que vocês vão fazer são atrelados a esse tipo de atividade, tá? De copiar desenhos já prontos e de fazer os rebatimentos no próprio AutoCAD. Então vou só colocar a figura aqui na lateral para usar de referência. Vou reduzir meu AutoCAD para ter uma visualização para vocês melhor, tá? Existem duas maneiras de eu fazer isso que eu tô querendo, tá, gente? Uma é eu fazer todo o desenho num layer só, tá? Então, executo todo o desenho no layer, sei lá, no layer 0, e depois eu vou selecionando as propriedades de linha conforme necessário, então colocando tracejado onde tem que ter tracejado e assim por diante. Ou eu posso, já aplicando antes de começar o desenho, já acionando os layers. Então, vou fazer dessa maneira, tá? Eu vou adotar esse comportamento de fazer a apresentação já selecionando os layers. Então vamos lá. Vou começar, como eu falei, pela vista frontal do objeto. Tá? Vou começar aqui pelo canto inferior esquerdo. Tá? Então eu sei que esse desenho tem 60 milímetros, mais 35, mais 25 do raio, né, dessa ponta aqui do objeto. Então eu vou somar esses itens para criar essa linha inferior. Então eu vou somar 25 com 35. Eu sei que essa aresta inferior aqui da vista frontal, ela tem 60 milímetros. Não é isso? Então vamos lá. Peguei aqui a ferramenta de linha. Vou aqui no Layer. Já seleciono o contorno visível, que é o contorno do desenho. Deixa eu só ver se as layers aqui está tudo certinho, tá? É isso mesmo. Então vamos lá. Pego a linha, aciono o modo ortogonal, faço a linha inferior aqui, 25 mais 35. Então criei aqui minha linha na primeira. Faço a subida aqui de 5 milímetros e continuo mais 60 milímetros. Subo aqui no canto direito, 20 milímetros. Retorno 15 milímetros. Aqui eu tenho um raio de 5, então eu sei, né, que a descida aqui vai ter 5 milímetros. Esse comprimento é de 55, está lá a informação, então 55. Eu tenho uma aresta de 5 descendo. E aí eu posso finalizar emendando o desenho lá na frente. Aí eu tenho dois aspectos. Eu sei que a 20 milímetros eu tenho o centro desse círculo. Então eu já posso vir aqui, né? Sei que o centro do círculo está 25 do final do desenho. Então eu posso ou fazer um offset de 25 e determinar já o centro do círculo. E aí eu sei que esse círculo ele tem 20, então ele tem 10 para a esquerda e 10 para a direita. E eu posso copiar essa linha de centro, 10 para a esquerda e copiar ela 10 para a direita. E criar a referência desse círculo de centro. Eu só preciso fazer a adaptação.
qual é? Essas duas linhas são linhas ocultas. Então eu vou lá no Layer e mudo contorno oculto. Tá vendo como elas já ficaram tracejadas? Agora essa linha do meio é uma linha de centro. Então é uma linha traço ponto. Seleciono ela. Ah, mas não está aparecendo o traço ponto. Vou extrapolar ela um pouco do desenho. Ah, está muito pequeno. Eu posso vir aqui, botão direito, propriedades, e dar uma escala. Uma escala que é a metade, por exemplo, ou um quarto. Então eu vou dividir 1 por 4, vou ficar com 0,25 de escala. Pronto. A linha central já ficou mais delimitada. Tá? Agora eu tenho que fazer esse objeto, esse ressalto. Esse ressalto ele tem o seu centro a 25 milímetros a partir desse ponto. Então eu posso fazer a mesma coisa. Pego essa linha, copio ela 25 milímetros para a direita. Está aqui o centro do objeto. Né? Esse aqui é o centro do objeto. E aí eu sei que eu tenho um círculo de diâmetro de 20. Então eu posso ou pegar uma linha e desenhar 10 para cá, subir 10 milímetros, que é a altura do objeto, 10, 20, e descer os 10, criando o objeto. Posso apagar essa linha inicial aqui para não ter linha sobreposta. E já posso transformar essa linha aqui numa linha de centro. Ah, linha de centro, mas ela não está aparecendo tracejada, é porque a escala dela está muito grande. Ah, como eu posso mudar isso? A gente pode mudar nas propriedades de layer, tá? Se você acha que essa linha de centro não está adequada, você pode vir aqui. Tá vendo? Ela está selecionada a linha de centro. Você pode mudar ela para uma outra configuração, uma outra linha de centro que esteja disponível aqui nas configurações do AutoCAD. Tá? Vamos ver aqui. Center 2 foi a que a gente já está utilizando. Ela já está até configurada. Então, a saída aqui é fazer realmente a escala. Botão direito, seleciona, botão direito, propriedades, fazer a escala de linha. Essa escala ela modifica apenas as propriedades de desenho mesmo, ela não afina a linha, ela não faz nada disso, tá? Ela só muda mesmo a escala do desenho da linha. Se é uma linha tracejada, os tracejados vão ficar cada vez menores. Tá? Quando é traço ponto, também mesma coisa. E aí, nós temos que dar um raio nessa região aqui. Então, vou criar aqui com a ferramenta Fillet esse raio. Seleciono aqui embaixo o comando Radius. O valor é 5. E aí eu seleciono as duas linhas. Ele faz o arredondamento. E agora eu tenho esses círculos de raio 5. Tá? Eles são círculos cuja tangência está no final da peça. Então eu sei que eles estão aqui a uma distância de 10 milímetros, o final dele. Então eu posso fazer um offset, 10 milímetros, puxar essa linha para dentro e acionar ela como sendo tracejado, porque a gente está considerando que esse rasgo é passante na peça. Tá? Então vou botar aqui, oculto. Então minha vista frontal está pronta. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o rebatimento da vista lateral esquerda. Tá? O que é a primeira coisa que fazer? Eu tenho que determinar uma distância
né, para na hora de rebater a superior aqui, ter uma distância equivalente, né, para o afastamento entre as vistas ficar proporcional. Então, vou fazer um offset aqui do final dessa aresta, né, pegar essa aresta aqui e fazer um offset de, sei lá, 70 milímetros. Já pego a aresta inferior aqui e também faço o limite para os dois limites ficarem iguais, né, ficarem na mesma proporção. Tá? Então eu sei que essa parte inferior do objeto, né, posso inclusive trazer aqui o início da peça, mas eu sei que a largura dela, se esse raio aqui é 25, a largura da peça toda é 50 milímetros. Então eu posso usar a referência aqui, ó, puxando, só passando o mouse, trazendo a referência da parte inferior. Então eu sei que é 50 milímetros. Aí eu posso até apagar essa linha de referência. E aí continuar o desenho. Eu posso desenhar uma linha vertical digitando o valor, mas eu posso puxar a referência da outra aresta. Tá? Largura aqui 50. Fecha essa parte inferior. Sei que aqui tem um rebaixo que na vista lateral não é visto, então eu preciso criar uma aresta oculta. Ficou torto. Tem que cuidar com isso. Seguir certinho o modo ortogonal. Uma coisa que eu posso fazer é puxar a linha, depois aparar ela. Tá? Uma coisa que funciona bem também, para evitar esses erros de referência. Aqui o final da peça também eu posso fazer a mesma coisa, eu posso puxar uma linha de referência e até fazer uma extensão de linha, usar o comando extend. E depois que usar o extend, fazer o trim para parar a parte externa aqui, ó, do objeto. Fazer o desenho dessa parte central. Então posso fazer a mesma coisa, puxar uma linha de referência, colocar uma linha de centro no objeto. Lembrando que essa parte começa aqui, então está faltando uma linha. Eu posso até puxar a referência daqui para lá. Vamos baixar aqui. Cortar aqui essa linha. Então, se essa aqui é a linha de centro, posso pegar a largura aqui que é 10 milímetros. Então, 10. Fazer um offset aqui para cada lado. E cortar o objeto. A vantagem sempre é essa, tá, gente? Nós temos a facilidade de cortar esses objetos da maneira que a gente preferir. Ou de construir a figura da maneira que a gente achar melhor, tá? Então vamos lá. Aqui a linha está atravessando tudo, só que quando ela passa atrás do objeto ela é tracejada, então eu tenho que segmentar essa linha, tenho que cortar ela aqui e depois trazer uma nova linha que vai ser uma aresta oculta. Tá? Então vamos lá. Vou botar um eixo de simetria de cima a baixo para ficar, já que o objeto ele é simétrico. Tá ok? Então, essa linha e essa são arestas ocultas, né? Essa aqui referente a esse plano inferior aqui, quando é visto da lateral.
e essa aqui referente a esse plano quando é visto atravessando a peça aqui. Essa aqui é a linha de centro, mudo aqui a linha de centro, para ela ficar esteticamente mais bonita, vou dar uma escala. Fecho aqui. Tá faltando esse furo, né, que passa aqui. Por um acaso, ele segue a mesma referência desse ressalto de cima, então eu posso já selecionar o contorno oculto e desenhar aqui as arestas. Então, esse é o furo. Está faltando a referência desses rasgos posteriores. Então, a partir do centro da peça até o centro dos furos, eu tenho uma distância de 13 para cada lado, então eu vou fazer um offset aqui de 13 dessa linha para cá e dessa linha para cá. E a partir dessa linha, eu sei que é 2,5, né? O raio aqui é 5, então 5 para a esquerda, 5 para a direita. Então eu faço um offset dessa linha de 5 milímetros para cada lado. 5 para lá, 5 para cá, 5 para cá, 5 para lá. Transformo essas linhas aqui em arestas ocultas, contorno oculto. Aqui ela está com a escala, então eu vou voltar, ela está com a escala do desenho da linha anterior. Você pode ver que o tracejado dela está bem menor que o restante. Então eu preciso voltar aqui a escala dela para a mesma escala do restante dos tracejados. Então vou voltar aqui para 1. E agora eu vou buscar as linhas de referência. Então ele começa aqui e termina aqui, esse tracejado. Então vou selecionar essas linhas, que vão ser as referências do início e do fim do meu trim, além das linhas que eu quero cortar. Então seleciono as duas referências e as linhas que eu quero cortar, vou no trim e aparo as partes externas do desenho. Então tá ali. Agora eu posso trabalhar a vista superior. A partir dessa referência, que está a uma mesma distância, para que essa distância? Para depois, futuramente, a gente adicionar as cotas do desenho na próxima aula, tá? Então, vamos lá. Eu vou estar aqui para a gente fazer essa última parte. Então, a partir daqui eu sei que eu tenho o valor de 50. Eu estou no layer de contorno aqui. Vou voltar para o layer de contorno visível. Então vamos lá. Aqui as laterais são retas até os 20 milímetros, então vou fazer primeiro a caixa total do desenho, para depois... Eu sei que o centro se encontra nessa linha, então vou fazer a extensão dessa linha até aqui.
Eu sei que o cruzamento dela com o centro aqui dessa linha é o centro desse raio de 25. Então vou pegar aqui um círculo de raio, pegar esse cruzamento e vou até a lateral. Feito isso, vou selecionar tudo e vou aparar. Vou aparar. Tá? Vou aproveitar, vou só recolher essa linha aqui. Vou aproveitar o mesmo centro para desenhar o círculo interno. Então é só passar o mouse aqui, o círculo acende. Eu estou usando o círculo de raio, então o raio ali desce. Pronto. Aqui está a marca do degrau, eu posso usar ele de referência ali. Só cuidado, a referência tem que estar acesa. Tá? Se ele estiver dando erro, puxa a linha lá de cima, não tem problema. Depois você apara ela. Tá? Vou pegar aqui a linha que vai ser oculta. Vou pegar essa distância de 25. Então eu posso pegar aqui já. Vou reduzir essa linha aqui para ficar mais fácil. Vou reduzir essa linha também. Vou pegar aqui a partir do centro 25 milímetros para usar de referência para desenhar esse segundo círculo, que também tem um raio de 10. Tá? A distância para o ponto final dessa aresta, onde começa esse raio, né? Esse fillet de 15 milímetros. Então vou fazer um offset de 15 milímetros. Até aqui. Já vou passar essas referências aqui para a aresta oculta, para não me perder. E agora eu vou fazer a última parte, que é desenhar esse objeto fazendo o uso dessa medida de 26 ou o uso dessa medida aqui de 12 milímetros da lateral. Então eu posso fazer uma linha aqui de 12, só para ter uma referência. E aí jogar a medida aqui de 5 para dentro. Para usar a referência. Tá? Essa é uma das maneiras possíveis de construir. Depois eu venho aqui e apago o que eu usei de referência. Esse círculo ele tem duas linhas tangentes que saem aqui do quadrante dele e criam o recorte da figura. Eu posso selecionar tudo e sair aparando o objeto, criando o rasgo. Feito isso, eu ainda posso selecionar essas duas figuras, né, esses três elementos, e fazer um espelhamento, um mirror, a partir do centro dessa linha aqui, ou do círculo, usando ele como referência. Dou Enter, copio ele lá para o outro lado e faço o recorte aqui, o aparar dessa linha. E a figura está pronta. O que mais que eu posso fazer? Adicionar linhas de centro. Então, vir aqui, linhas de centro. Eu posso prolongar uma linha de centro aqui.
Posso passar uma linha de centro de simetria na peça toda. Adicionar mais linhas de centro aqui nesse outro círculo. Posso adicionar linhas de centro nesses detalhes menores. E assim por diante. Eu trabalho mesmo de desenho técnico, que cada um vai fazer. E aí, para esse desenho combinar na mesma escala com o restante, eu seleciono eles, botão direito, propriedades, ponho a mesma escala que eu usei no restante do desenho. Aqui, se vocês quiserem deixar tudo bonito e bem, vocês podem criar uma linha e aparar todos os desenhos, todas as linhas de referência no mesmo comprimento. Tá? Ou na hora que for inserir, digitar os valores correspondentes e corretos dessas mesmas linhas. Então está aqui o desenho com as 3 vistas. Agora eu quero colocar isso dentro de um formato. Tudo bem, né? Vai salvando o seu desenho sempre. Você vai vir aqui no Insert ou aqui. Tem 2 opções, lembre-se lá. Você tem a opção de acionar os blocos por aqui ou os blocos pela aba Insert. Tá? Você pode vir aqui, selecionar, por exemplo, vamos ver se vai caber no formato A4. O distanciamento aqui ficou muito grande com o formato A4. Vou botar aqui no formato A3. Pronto. Você pode posicionar, centralizar, criar linhas de referência para o desenho ficar bem centralizado. Estão aqui, né, o desenho já dentro de um formato. Então, por essa aula, por enquanto é só. Nas próximas aulas a gente vai aprender a cotar, a colocar os valores e configurações de cota. Tá? Mas é bom vocês já irem treinando até a nossa primeira atividade avaliativa, que vai consistir nisso, tá? Criar desenhos, colocar nos formatos e assim por diante. Então é isso. Para salvar em outras versões, vocês vêm aqui em Save As, tá? E para entregar uma atividade, para quem tem um CAD de uma versão anterior, vocês podem selecionar aqui. Ó. Então, para quem... O ideal, como a gente está trabalhando, salvo sempre 2013 para trás. Aí você vai conseguir pegar a maioria das pessoas, tá? Que tem o software mais novo. Então, mesmo que quem tem o 2021, se você salvar o 2013, ele consegue abrir. Tá? O DWG 2013. Então é isso. Até a próxima atividade. Na semana que vem vai ter uma atividade avaliativa e nas próximas a gente continua com os conteúdos. Tá bem? Então, bons estudos, aproveitem bastante essas primeiras aulas de AutoCAD, que elas são imprescindíveis para o restante do semestre. Tá ok? Então tá bom, boa semana, até mais.